Hoje iniciou o julgamento mais vergonhoso da história brasileira. E não se trata somente do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. Se trata do julgamento de toda a direita. Do julgamento dos valores da família brasileira. Da confiança que ainda restava nas instituições democráticas e da nossa liberdade. Comecei a assistir esse julgamento hoje e parei para fazer esse breve comentário sobre o que está acontecendo e sobre as provas às quais eles estão julgando ali para condenar o presidente Bolsonaro. Vejamos um pedacinho desse vídeo do julgamento de hoje. Razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada... Será mesmo, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor vai julgar com imparcialidade? O Brasil todo já está acompanhando e sabe que isso é um verdadeiro caça às bruxas. Vocês não querem ver o presidente Bolsonaro concorrer a uma política ou poder indicar algum candidato, porque sabemos que se o Jair Bolsonaro indicar qualquer candidato, ele tem uma grande chance de ser eleito em 2026. Além de deixá-lo inelegível, eles querem ver Bolsonaro preso, para que ele não possa ser aí uma espécie de cabra eleitoral de qualquer político, de qualquer candidato. Eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas das situações as quais o Bolsonaro e seus aliados estão sendo julgados hoje. Por quais motivos e provas que eles estão sendo julgados hoje. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês é a urna eletrônica. Vamos lá. O Supremo, que faziam parte do TSE, do ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde a Vossa Excelência, senhor Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz... Eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte. Hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Bolsonaro está respondendo nesse processo por ter criticado a urna eletrônica. E aqui... na oitiva do dia 10/6, antes dele se tornar réu no processo de hoje, no processo que está acontecendo em julgamento hoje, ele trouxe à tona uma situação onde o ministro Flávio Dino questiona e critica as urnas eletrônicas. Para quem não sabe, o ministro do STF, Flávio Dino, já foi político. Inclusive está julgando o Bolsonaro nesse julgamento de hoje. Então, ele já foi político, ele já foi governador do Maranhão. Em uma das situações ao qual ele estava concorrendo, acredito que em 2010, e ele perdeu, ele criticou a urna eletrônica de forma ferrenha. E o Bolsonaro apresentou essa prova, disse que poderia juntar o vídeo e foi indeferido. Ou seja, o Bolsonaro, por ser de direita, não pode questionar nada, não pode questionar a urna. Mas o senhor ministro Flávio Dino, que é declarado comunista, esquerdista, esse sim pode fazer qualquer crítica à urna eletrônica e nada vai acontecer. Na sequência do vídeo, o Bolsonaro cita outros políticos que também de esquerda criticaram a urna eletrônica e nada
aconteceu. Não responde nenhum processo por essa situação. Deve responder processo por improbidade administrativa, corrupção, mas por ter criticado a urna, não. Seguimos adiante. Uma outra situação ao qual o Bolsonaro responde também nesse processo e a situação que deixou ele inelegível foi essa do vídeo a seguir. Vamos lá. Eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma. O Bolsonaro realizou uma reunião com embaixadores quando era presidente, em 2022. E em 2023 foi apurado esses fatos e ele foi julgado e foi declarado inelegível por essa situação, por ter se reunido com embaixadores, algo que é mera liberalidade de qualquer presidente em exercício. Tanto é que o próprio Bolsonaro cita aí nessa situação que a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu com embaixadores. O ministro do STF, Fachin, se reuniu com embaixadores. Ou seja, a presidente Dilma pode reunir com embaixadores, o ministro do STF pode reunir com embaixadores. Nada aconteceu com eles. E é o certo, não deveria acontecer. Mas o Bolsonaro se tornou inelegível por essa situação e está respondendo criminalmente por isso. Seguimos agora. Esse vídeo eu não consegui encontrar na íntegra no YouTube. Então eu trouxe esse corte. Então por isso que a tela ficou aí fora do padrão. Mas vamos lá. A minuta do golpe. Bolsonaro responde criminalmente também por ter realizado uma minuta que estava descrevendo aí o golpe de Estado. Vamos ver. Na reunião foi-lhe apresentado uma minuta, um documento com vários considerandos e algumas previsões, e o senhor teria, aqui entre aspas, nos termos utilizados pelo réu colaborador, o senhor teria enxugado essa minuta, esse documento, tendo feito algumas alterações. O senhor se recorda disso? Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Eu queria ter acesso a essa minuta. A minuta está nos autos. Mas não tem um cabeçalho e nem um fecho. Deve ter os considerandos ali apenas. Tá? Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali. Mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força, de modo que nada foi à frente. A ideia que alguns levantavam... Como, pessoal, que alguém pode responder pelo crime de ter feito uma minuta de golpe, sendo que nessa minuta não tem cabeçalho, dizendo quem que redigiu ou endereçada para alguém, e não tem assinatura nenhuma de ninguém? É muito simples implantar um papel qualquer, um documento, e acusar alguma pessoa de ter feito. Não tem assinatura. Se tivesse uma assinatura, essa assinatura deveria ser passada por uma perícia para saber se, de fato, aquela pessoa que está sendo acusada realmente assinou. E mesmo que tenha essa minuta, que ele tenha redigido essa minuta, não passa de uma mera cogitação. Essa minuta nunca foi apresentada aí para o Exército, para o general, para quem que seja, como forma de iniciar-se o golpe de Estado. Então, essa situação cai por terra abaixo, por água abaixo, não sei. Mas, enfim, essa situação não pode ser usada. Não deveria ser usada, né? Mas está sendo. Bolsonaro está sendo julgado hoje, nesse exato momento, por essas situações. E agora, no meu ponto de vista, a pior de todas, onde o ministro Alexandre de Moraes consegue essas informações, as informações da minuta, minuta de golpe, do punhal verde e amarelo e tudo mais, sobre ameaças. Quem nunca ouviu falar aí, esteve na mídia há muito tempo, o interrogatório do Mauro Cid.
Mauro Cid era o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Está sendo julgado hoje também. E o ministro Alexandre de Moraes pressionou ele de uma forma muito cruel. Qualquer pessoa ia delatar até a alma nessa situação. Vou mostrar para vocês. Exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões. Olha, Mauro Cid já tinha sido interrogado em outras situações, abriu-se um novo interrogatório para que ele refletisse melhor sobre o que ele falou. Acompanhe aí para você entender. Contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Ele foi ameaçado. Se ele não delatasse da forma que o ministro estava querendo, o pai, a filha e a esposa, quem vai deixar de delatar alguma coisa nessa situação sobre uma ameaça da família ser presa? Inclusive, hoje, a família do Mauro Cid fugiu para os Estados Unidos. Eles não se encontram mais no Brasil. Algumas coisas na delação do Cid até mudou depois disso, porque a família dele já estava mais segura. Pessoal, trouxe esse breve comentário aí do julgamento de hoje. Está acontecendo, eu vou acompanhar mais e pretendo trazer mais algum vídeo falando sobre essa situação, tá? Mas deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha do julgamento que está acontecendo hoje, você acha que ele é justo ou não? A minha opinião aí vocês já sabem. E não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixe seu like também. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.